Seria o aborto uma questão de saúde pública? Bom, desde meados de 1990, a ONU, por meio das suas várias agências, como a OMS, tem definido o aborto como uma questão de saúde pública, uma visão que atualmente graça pelo governo brasileiro. No entanto, essa é uma abordagem que precisa ser questionada, porque, afinal de contas, gravidez não é doença e aborto também não é tratamento para nada, não é verdade? Mas há uma boa razão para os defensores da despenalização do aborto usarem esse argumento. Esse discurso de que o aborto é um tema exclusivamente técnico, de problema de saúde pública, ele quer, na verdade, restringir o debate aos especialistas e afastando, então, a população das discussões, evitando a própria discussão ética, filosófica e religiosa que está envolvida aí com a questão do aborto. Esse argumento ele busca então impor uma narrativa autoritária, sugerindo que apenas médicos e burocratas podem decidir sobre a questão do aborto, o resto da população deve ficar no seu canto. No entanto, queridos, é fato que o aborto ele envolve mais do que a ciência médica, ele afeta toda a sociedade. Por isso, é essencial que se mantenha esse debate aberto, considerando todas as perspectivas éticas, sociais, legais e religiosas que envolvem a questão do aborto. Não se pode reduzir o aborto a um enfoque meramente burocrático e técnico. Mas, tendo dito isso, a questão que nós precisamos pensar é o que define uma questão de saúde pública. Problemas de saúde pública, geralmente, emergências de saúde pública, geralmente são problemas que afetam coletivamente a população e que envolve risco grave e justifica, sim, então, a intervenção do poder público. Bom, sob essa ótica, o aborto pode ser considerado, as mortes decorrentes de aborto podem ser consideradas uma emergência de saúde pública do Brasil? Bom, segundo a própria plataforma do governo, o DataSUS, uma plataforma que é inclusive usada pela ONU, em 2022, as causas que podem ser as causas de morte materna ligadas a abortos tidos por inseguros, nós não temos esse dado, mas as listas que podem ser classificadas como abortos inseguros, eles representaram apenas 2,5% das mortes maternas de 2022, enquanto questões como hipertensão gestacional foram responsáveis por 8,9% das mortes maternas. A eclâmpsia por 10,7% das mortes maternas. Infecções parasitárias, 8,7% das mortes maternas. Ou seja, essas questões tiveram um impacto muito maior do que a mortalidade por aborto. Quando você expande isso para a mortalidade feminina em geral, então, esses abortos que podem ser tidos como clandestinos, eles correspondem a 0,04% das mortes. Um número muito inferior a de doenças respiratórias, doenças infecciosas e diabetes, por exemplo. Veja bem, eu não estou menosprezando ou diminuindo nenhuma morte, mas eu estou dizendo que é muito mais significativo a proteção da gravidez, a implantação. Se nós queremos realmente prevenir mortes maternas, nós devemos focar em saúde pública de prevenção da saúde materna, não em aborto. Os dados não sustentam por isso. Então, veja bem, diante disso a gente precisa questionar quais critérios estão sendo usados para classificar o aborto como um problema de saúde pública, porque a sua relevância estatística é tão baixa que esse enquadramento ele precisa de outro fundamento, Veja bem a importância disso, querido. O debate sobre o aborto ele precisa ser baseado em dados concretos, garantindo assim então que as prioridades de saúde pública sejam definidas com base na realidade, não em argumentos ideológicos. E pela estatística, há muitas outras questões que envolvem a gravidez que devem ser encaradas como questões de saúde pública antes de pensarmos aí no aborto. O aborto em si não é, a proibição do aborto não é uma questão de saúde pública. Agora, a sua descriminalização, como propõem aqueles que colocam esse argumento, esse sim pode se tornar um grande problema de saúde pública. Os efeitos colaterais, meus queridos, do aborto, eles são frequentemente omitidos por aqueles que querem descriminalizar a prática.
Questões como hemorragias, infecções, infertilidades, distúrbios emocionais, transtornos gastrointestinais, todos esses efeitos colaterais, eles podem sim tornar a legalização do aborto um grave problema de saúde pública. A taxa de complicações nos procedimentos de aborto cirúrgico, por exemplo, pode chegar a 11% dos casos. Essas complicações aumentam em 4 vezes se o aborto for por questões farmacológicas. Querido, os riscos que envolvem um aborto, eles são aumentados em 150% se a mulher fizer 3 ou mais abortos. Além disso, há um universo de coisas que envolvem a saúde da mulher e o aborto. Por exemplo, a doutora Luciana Lopes, numa palestra no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, ela destacou que o aborto aumenta em 260% as internações psiquiátricas, por exemplo. Ela aumenta em 138% o risco de incidência de depressão. 60% dos casos de aborto geram estresse pós-traumático, além de elevarem 7 vezes mais as tendências suicidas nas mulheres. Ou seja, há um aumento de problemas psicológicos envolvidos à descriminalização do aborto. Também disfunções sexuais, sentimento de culpa, medo, isolamento e por aí vai. Esses dados, meu irmão, mostram que, ao contrário do que os defensores da descriminalização dizem, a legalização do aborto pode sim se tornar um grave problema de saúde, problema sem precedente, tanto no aspecto psicológico, quanto também no impacto financeiro. Pensa, por exemplo, no impacto financeiro da liberação do aborto. A estrutura do SUS hoje já é precária. Imagina com um aumento da demanda de exames, de procedimentos, como que o nosso Sistema Único de Saúde, as maternidades públicas, elas vão receber isso. Imagina de onde vai vir o financiamento dessas coisas. Porque nós temos exemplos que justificam esse medo. Por exemplo, em 2017, a Espanha ela gastou 34 milhões de euros com abortos. Isso foi quase 10 vezes mais do que o recurso gasto com a maternidade. Gastou-se 3,6 milhões com a maternidade e 34 milhões com o aborto. No Reino Unido, em 2011, os dados mostram que o governo gastou 30 milhões de libras a mais do que o previsto para subsidiar aborto. De onde vai vir esse financiamento? Como que o SUS vai receber essas pacientes advindas agora tanto dos transtornos gerados pelo aborto quanto do próprio procedimento em si? Além disso, querido, aborto não promove a saúde da mulher. Agora, a gravidez, sim, ela oferece benefícios e benefícios são reconhecidos. Estudos, por exemplo, mostram que ter filhos reduz o risco de câncer de mama. Isso é divulgado todo ano nas campanhas do Outubro Rosa. A amamentação ela é apontada como um fator protetor do câncer de mama. Querido, você tem exemplos internacionais que mostram que proibir o aborto é um fator de redução de morte materna, ou seja, fator de promoção de saúde pública. No Chile, por exemplo, onde o aborto foi permitido entre 1931 a 1989, quando ele foi criminalizado, o Chile viu uma redução de 69,2% nas mortes maternas relacionadas ao procedimento de aborto. Na Polônia, após a proibição em 93, a mortalidade materna caiu em 67%. Então, os dados que nós temos, a realidade fática, ela mostra que restringir o aborto é sim uma política eficaz de saúde pública. Descriminalização do aborto não promove saúde. A criminalização é sim fato documentado com números, com dados, um promotor de saúde pública. Portanto, aborto não é uma questão de saúde pública, né? A criminalização não é. Agora, a sua descriminalização pode sim se tornar um grave fator de saúde pública.